Tudo bem, gente? Quem aqui estava na outra vez há uns anos que eu vim? Eu lembro uns rostos assim e tal. A gente veio, né? Foi muito legal. Bom, hoje eu estou aqui para a gente fazer à tarde, né? A gente vai fazer um treinamento profético, uma ativação profética com vocês, tá bom? O nome desse treinamento chama Evangelismo Profético Caça ao Tesouro. É isso que a gente faz bastante nas igrejas e a gente vai dar esse treinamento para vocês. Então, como o Vini falou, seja livre, não fique com vergonha, deixe o Espírito Santo agir através de você, porque você vai viver coisas bem legais, tá? Esse tipo de palavra aqui que a gente deu, eu sei que o Vini já treina vocês, mas vai fluir mais ainda, porque a gente vai fazer alguns exercícios que nos ajudam para isso, tá? Bom, eu sou a Juliana, eu sou da Igreja Céus Abertos, e tá a galera aqui, os meninos do Brasil, e a gente vai estar ministrando esse workshop para você. Se der sono, aí você levanta assim, ó, porque eu sei que tá calor, tá? Mas a gente vai se mexer bastante. A parte teórica não vai ser muito grande, vai ser bem rápida, na verdade, e depois a gente vai fazer bastante dinâmicas e ativação. Tudo bem? Vamos lá? Deixa eu abrir aqui o meu, que eu tive que ir na palavra profética. Quem aqui já entregou uma palavra profética? Quem aqui já teve palavra de conhecimento? Quem aqui tem dificuldade para entender o que é palavra profética e palavra de conhecimento? Quem aqui já orou por cura e a pessoa foi curada? Quem aqui já teve coragem de orar para alguém que estava doente? Ó, vocês estão bem. É isso aí. Bom, gente, como vocês já têm, né, que eu conheço o Vini e tudo mais, como eu sei que vocês já têm uma mentalidade de reino, eu vou direto ao ponto. A gente não vai entrar muito na questão do reino e tudo mais. Eu quero dar algumas coisas práticas para a gente ganhar tempo. Tudo bem? Tá? O que é necessário para que a gente possa se mover no profético, no sobrenatural? Primeira coisa que a gente precisa entender é que, na verdade, o sobrenatural deveria ser o natural nosso. Porque nós não somos seres normais. Tudo bem? Nós somos celestiais, certo? Nós somos seres que têm conexão com Deus, com os céus. Então, por isso, nós devemos ter a mentalidade trocada. A gente não pode pensar assim, eu estou na terra, então eu vou viver de forma natural. Não. Eu estou na terra de passagem, eu sou celestial, então eu vou andar de forma sobrenatural. A palavra de Deus diz assim, que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. Uma das coisas que nos ajudam muito a se mover no sobrenatural é quando a gente entende o que é o reino de Deus de verdade e que Jesus disse que o reino já está dentro de nós. Jesus falou, o reino já está dentro de vocês. Então o reino não é só Deus, claro, é Deus, mas é o reino todo que está dentro de nós. Quando a gente tem essa mentalidade, tudo muda. Muda a nossa ótica e a nossa perspectiva, como a gente anda, como a gente se move. Quando eu começo a entender que a justiça, a paz e a alegria do Espírito Santo mora dentro de mim, logo onde eu vou, o reino vai. Você concorda? Não importa se o lugar é escuro, se o lugar precisa de Jesus, se o lugar é de trevas. Onde eu vou, o reino chega. Não é assim? Onde eu piso, o reino tem que chegar. Uma coisa que é importante, não é só a gente entender que é onde eu piso, o reino chega. Eu preciso entender quem eu sou também. Porque senão, muitas vezes, eu não vou ter coragem de manifestar o reino. E eu preciso manifestar o reino. Ele está dentro de mim, mas se eu não manifestar, nada vai acontecer. Concorda? Então, eu preciso manifestar o reino de Deus. Vou dar um exemplo. Quando tem ambientes de confusão, uma pessoa que entende
que tem o reino de Deus dentro dela e que o reino é paz, ela chega, a paz acontece, a briga cessa, não tem mais confusão, entendeu? Não é aquela pessoa isqueirinho, né? Que chega, em vez de ajudar, piora. Não, ela carrega paz, então ela chega e muitas vezes ela não precisa dizer nada, aquilo que está dentro dela se manifesta naturalmente. Mas para isso é muito importante a gente entender quem a gente é. Nós precisamos ter a identidade de filhos bem firmada, porque senão a gente vai ter medo, a gente vai ficar intimidado. Ai, será mesmo que o reino mora dentro de mim? Ai, será que se eu orar por cura, será que vai acontecer alguma coisa? Normal. Mas se eu sei quem eu sou, eu vou pensar o contrário. Não, peraí, essa doença aí vai sair agora, sai. Você não tem, você não dá colher de chá para nada. Então, é muito importante a gente entender quem a gente é em Deus. Tá? A gente tem que ter identidade de filho, saber que a gente não é só filho, mas é um filho amado. Muito amado. Extremamente amado. Tá bom? Quando a gente tem conexão com Deus, que a gente sabe quem Ele é e quem a gente é nele, essa conexão é tão natural que automaticamente você está aqui e começa a brotar as palavras de conhecimento. Começa a brotar as palavras proféticas, começam a brotar a palavra de sabedoria. Muita gente pergunta assim, tá, tem um ritual que eu faço para eu poder entregar uma palavra? Não. É só você ser. Seja. Está aqui, começa a fluir. Se você está conectado com Deus o tempo inteiro, vai fluir. Tá bom? E é isso que a gente quer fazer hoje aqui, para que vocês consigam entender essa conexão que é natural e vai fluir. Teve uma época que eu estava assim, andando na rua, alguém do outro lado da rua, que eu nunca vi, vinha a palavra, eu falava, Deus, estou ficando doida, não é possível, eu tenho palavra para todo mundo. Será que é orgulho? Não é, porque você aprende a sintonizar com o coração de Deus, tá? E aí começa a fluir, naturalmente. Outra pergunta que é bem recorrente é o quê? É só um pastor ou um líder que pode entregar uma palavra, ou orar por cura? Todo mundo que é filho de Deus pode. Quem é filho de Deus aqui? Então, todo mundo pode. O Murilo aqui, ó, tem 5 anos. 6 já, né? Vai passando o tempo, a gente... Ele entrega cada palavra através de desenho, palavra mesmo, porque simplesmente ele é filho de Deus, e não interessa se ele é criança ou se ele é adulto, porque o Espírito Santo, ele se move independente da idade, não tem o Espírito Santo mirim, né? Tem o Espírito Santo, ele se move em todo mundo, que deixa ele se mover, tá bom? Bom, quando a gente fala de conexão com Deus e de conhecer a Deus, tem algumas técnicas, eu não quero parecer técnico, mas é algumas chaves que vão nos ajudar a gente manter sempre a conexão com Deus, tá? São as disciplinas espirituais. Logo de cara, as disciplinas espirituais, elas vão nos ajudar a manter essa conexão com Deus. As disciplinas espirituais, elas não podem ser obrigatórias, elas têm que ser porque eu entendo quem Deus é e eu entendo o quanto isso é importante para mim. Ler a palavra todos os dias é uma chave, por quê? Eu não vou ter como errar a palavra que eu estou entregando. Ou se alguém entregar uma palavra profética para mim, eu consigo julgar a profecia, se ela é de Deus ou se ela não é. Se eu não leio a palavra, como eu sei julgar se está baseada em Deus ou não? Então eu preciso ler a palavra, tá? Adoração também é uma chave para que eu flua no profético. Tá bom? Adoração, não só aqui na igreja, mas uma vida de oração. Na sua casa e tudo que você estiver fazendo, fazer adoração. Você também orar com entendimento. Orar com entendimento é em português mesmo. Você orar o tempo inteiro que eu digo, não é o tempo inteiro você está assim, Senhor Deus, abençoa agora, falando, não, mas você conversar com Ele, você ter um relacionamento. Relacionamento com Ele é primordial para você se mover no profético. Tá bom? Para que o céu venha sobre você.
Outra coisa é orar em línguas. Orar em línguas é primordial para que você se mova no profético. Como você faz para ter combustível para se mover nos dons do Espírito? Sendo cheio. E uma das formas que você é cheio é orando em línguas. Amém? Quem aqui ora em línguas? A maioria, quase todo mundo, ó. Glória a Deus. É isso aí. Muita gente acha que para você orar em línguas, você precisa sentir um arrepio, ou você precisa, meu Deus, ter uma adoração incrível. Não. A palavra diz que os dons é pela fé. Se é pela fé, é pelo racional. Eu entendo que orar em línguas vai edificar o meu espírito, vai me encher, então eu oro. Então eu posso orar na fila do banco, orar quando eu estiver indo para a escola, orar quando eu estiver indo, sei lá, para o curso, orar em casa, lavando louça, o que eu estiver fazendo. É pela fé. E quanto mais eu oro, mais eu sou edificado, mais eu, como um vaso de Deus, vou ser cheio. Certo? Então é muito importante a gente orar em línguas, orar muito em línguas. Outra coisa que nos faz se mover no profético é o soaking. Vocês já ouviram o soaking? Soaking significa o quê? No inglês, né, uma palavra em inglês, ela significa encharcar-se. Então a gente vai se tornar uma esponja que vai absorver a presença de Deus. Então eu absorvo a presença de Deus e aí a presença de Deus que está em mim começa a ativar e trazer à mente o coração de Deus. Tá bom? Então, como que eu faço esse soaking? O soaking é bem simples. Você pode colocar uma adoração, e aí você senta, e você só foca em Jesus e fica ali. E aí, o Espírito Santo começa a falar um monte de coisa para você. Você não precisa orar, você não precisa pedir nada, você não precisa agradecer, você não precisa orar em línguas, você só fica. Deitado, em pé, onde você quiser. Isso ajuda muito a gente se mover no profético. Tá bom? As disciplinas espirituais, elas são importantes. Mas, como que eu faço para ativar isso? É justamente o que a gente está fazendo agora. Mas uma coisa que é muito importante é a gente aprender a lidar com a nossa insegurança. Porque a gente não fica com medo? Ai, meu Deus, será que eu estou doido? Será que se eu falar isso vai fazer sentido? Por isso que a gente precisa estar cheio do Espírito Santo que vai nos encorajar para isso. Então a gente precisa estar cheio dele para que esse medo não venha. E mesmo se errar, errou, né? Eu costumo falar assim, crente não tem reputação. Se não tem reputação, logo, se você entregar uma palavra que não é de Deus, que você errou, errei. Eu vou passar algumas técnicas no finalzinho, como a gente ministra alguém, tá bom? Que é o que a gente faz muito no workshop, facilita para você, se você errar, você não passar vergonha, né? Vamos ser práticos e a gente facilitar também a vida da pessoa que está recebendo, que muitas vezes não é um cristão. Então ele não está entendendo o que está acontecendo, ele só está recebendo uma palavra e ele não entende muito, tá? Para a gente poder se mover no profético, a gente precisa ouvir a voz de Deus. Certo? A gente precisa ouvir a voz de Deus. Quem aqui, sendo bem sincero, tá? Não precisa ter vergonha que aqui a gente está para ativar isso mesmo. Quem aqui ouve a voz de... Não, tem dificuldade para ouvir a voz de Deus? Você está assim, ó, e de repente você ouviu aquela voz assim. Quem consegue isso? Uhum. A voz de Deus nesse processo, ela é essencial para você ouvir o profético, tá? Eu vou falar mais para frente, mas deixa eu adiantar aqui. Quando a gente fala de profético, significa o quê? É algo lá na frente, que eu vejo lá na frente como Deus vê. Não é concreto, mas eu vejo lá na frente como Deus vê. Ele olha para a gente como? De forma profética. Ele não olha para a gente antes da queda de Adão e Eva. Antes da queda de Adão e Eva, eles não eram perfeitos? A gente não tinha vida eterna? A gente perdeu a vida eterna depois que eles caíram, certo? E o pecado entrou em nós depois da queda, certo? Deus continua olhando para nós antes da queda.
Porque a palavra diz que antes da fundação do mundo, Ele sonhou com cada um de nós, Ele planejou cada um de nós e colocou um chamado e um destino em nós. Ele colocou algo precioso dentro de nós. E Ele continua acreditando nisso. Porque Ele fez a gente assim. Então Ele vê a gente de forma profética. E não só a gente aqui, né? Todo mundo, até quem não é cristão. Até quem não é cristão, Deus tem um plano para cada um, enxerga cada um de forma profética. Tá bom? O que a gente vai fazer no caça ao tesouro, ou quando a gente entrega uma palavra profética, uma palavra de conhecimento, nada mais é que ouvir o coração, que ver a mente e sentir o que o coração de Deus sente. É a mente e o coração de Deus. É isso que a gente faz. Simples assim. Tá bom? Mas como eu faço para ouvir a voz dele ou sentir o que o coração dele sente a respeito de alguém? É isso que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai ativar a voz de Deus mais claramente em nós. Tá bom? Outra coisa que é primordial para a gente poder se mover no profético é o amor. Não basta a gente estar só cheio do Espírito Santo, a gente precisa estar cheio do amor de Deus. Eu não vou conseguir entregar a mente e o coração de Deus para alguém que eu não enxergue com amor. Sem amor não flui, porque Deus é o amor. Como eu vou acessar a mente dele, o coração dele, se ele é o amor, se eu não tiver amor? Então eu tenho que olhar para as pessoas com amor. Ah, mas eu nem conheço a pessoa, como é que eu vou amar? É o amor ágape, o amor de Deus que ama as pessoas, que ama a criação dele. Então quando você for entregar a palavra para alguém, você estiver cheio do amor, olhando, tentando buscar o olho de Deus, vai fluir. Tá bom? Então é muito importante a gente buscar ser cheio do amor de Deus para transmitir o amor de Deus também. Tá bom? Então, agora nós vamos fazer uma coisa bem rapidinho e depois eu vou ministrar. Não, vou ministrar um pouco antes uma coisa e depois a gente vai fazer um exercício bem pequeno. Vou ministrar mais um pouquinho e a gente vai para a prática. Tá? Como eu posso ouvir a voz de Deus? Quem arrisca aí? De que forma a gente escuta a voz de Deus? Sem vergonha. Como eu escuto a voz de Deus? Pensamentos, como? Sonhos. Pensamentos, sonhos, que mais? Quando está orando, o que mais? Como? Dançando, também. Como eu escuto a voz de Deus? Na palavra. Onde mais? De que forma mais eu escuto a voz de Deus? Como? Quem falou? Louvores. Onde mais eu escuto a voz de Deus? Que legal. O Dé. O que mais? Bom, a voz de Deus a gente pode escutar através de várias formas. O que a gente precisa entender é não colocar Deus dentro de uma caixa. Ele não cabe. Então, se você tem alguns padrões na mente, como você acha que Deus vai falar, você sai da caixinha, porque senão você vai ficar limitado e você não vai escutar a voz dele na plenitude. Nós temos que acostumar a deixar o Espírito Santo agir do jeito que Ele quer. E a gente está aberto para escutar Deus da forma que Ele quer falar. Tá bom? Então, por exemplo, Deus fala através do quê? Da Bíblia. Deus fala através do quê? Dos sonhos. Ele fala através do quê? Palavras proféticas. Ele fala também através do quê? Da dança, como as meninas falaram. Ele fala através de uma pintura, de arte? Fala. Fala. Ele fala através dos louvores? Fala. Você está andando na rua, aí você está pedindo uma resposta para Deus. Deus, será que eu vou para a direita ou para a esquerda? Estou dando um exemplo, né? Deus, será que eu vou para a direita ou para a esquerda? O que eu faço? Aí você tropeçou
e está escrito um papel no chão, direita. Deus está falando? Deus tem suas formas de falar, não tem? Ele pode falar através de anjos. Descer um anjo aqui agora, falou assim, Deus mandou te falar tal coisa. Pode ou não? Pode. Não é? Maria, mãe de Jesus, recebeu uma visitação de quem? De um anjo. Então Deus pode falar assim. Deus pode falar através da natureza? Pode. Você está ali orando, aí você fala, ai Senhor, eu queria tanto um sinal seu, aí vem um beija-flor assim, ó, pousa bem aqui, você está assim com o braço, pousa bem aqui, ai, foi Deus que falou comigo que Ele me ama, não pode? Pode. Deus, Ele pode falar de diversas formas. Ele pode falar também aqui com essa cadeira? Pode ou não? Pode. Eu estou aqui, aí de repente, sei lá, estou falando com Deus, de repente olho para aquela cadeira, olha só, eu conto que tem 1, 2, 3, 4, 5 espacinhos, e eu estava esperando uma resposta de Deus, Senhor, será que eu devo comprar 2 ou 5? Aí eu bato o olho, aí vem assim um estalo, 5, aí eu, Deus falou. Deus pode falar, certo? Deus pode falar através de qualquer coisa, basta eu estar ligado em Deus. Muita gente pergunta sobre o silêncio de Deus. Quem aqui já viveu essa fase do silêncio de Deus? Né? Levantar os 2 pés e os 2 braços. O silêncio de Deus é ruim? Olha, no meu caso foi terrível. Obrigada, viu, amigo? No meu caso, o silêncio de Deus foi terrível. Não é? Vocês acham que o silêncio de Deus é a voz de Deus? Quem acha? É meio estranho, não é? Mas o silêncio de Deus é a voz de Deus, e agora? Vivo ou morto? Vou falar o meu testemunho. Quando eu entrei num processo de vale, sabe aquele vale mesmo, aquele deserto, não tem uma gota d'água, está naquele processo, Senhor, e agora? E você fica, Senhor, fala comigo e nada, fala comigo e nada, fala comigo e nada. Aí você vai pedir para alguém que Deus usa para entregar uma palavra profética, aí você fala assim, você pode orar por mim? Ela fala assim, Deus falou que vai falar com você. Aí você fala, nem isso, né? Ou então a pessoa não sentir nada. Meu Deus, ela entrega a palavra para todo mundo, para você nada. Aí você abre a palavra assim, que nem deve, né, abrir na roleta russa, mas você abre na roleta russa e sai aonde? Aí sai ou na genealogia, ou sai no final do livro lá no dicionário. Nada aparece. Então eu estava nessa fase, e aí eu comecei a perguntar, eu falei, Senhor, fala comigo, e Ele não falava nada. Até que um dia eu, meio revoltada, eu sentei e falei assim, já que o Senhor não fala comigo, eu vou ficar aqui até o Senhor falar comigo. Só que quando eu parei e me acalmei, eu comecei a meditar em toda a minha vida. E eu comecei a prestar atenção no que eu precisava mudar e por que eu estava passando pelo processo. Quando eu comecei a entender isso, o Espírito Santo falou assim para mim, é por isso que eu fico em silêncio. Para você se olhar para você mesmo dentro de você e reconhecer o que você precisa mudar. Porque a maioria de nós estamos num processo, num vale, num deserto, e o que a gente faz? Culpa alguém. Então, o que a gente faz? Medita. É meio que assim, você vai conseguir se ouvir, você vai ver. E aí você começa a ouvir a voz de Deus, porque o silêncio também é a voz de Deus. Faz você refletir e Ele começa a trazer verdades que você precisa ouvir. Tá bom? Então, a voz de Deus, ela é ampla. Deus pode falar com uma nuvem no céu? Pode. Pode falar de N formas. O importante é você não colocar limites na voz de Deus. Tudo bem? Amém? Então nós vamos fazer um exercício bem simples. Agora eu sei que está calor e você pode estar com sono. Então por isso fica de pé. Oh, glória. Aleluia. Voltou aqui. Você vai fazer o seguinte agora. Sem dormir.
É cru assim mesmo, porque depois vocês vão entender o porquê que eu estou fazendo isso. É desse jeito mesmo. Meu, mas agora eu vou escutar a voz de Deus. Agora, é justamente isso. Tá? Você vai fazer assim. Deixa eu ver como a gente vai fazer para ser rápido. Se bem que a gente tem horário para caramba. Ó, você vai pegar, logo de cara, você vai entregar, você vai ouvir de Deus assim, Senhor, fala comigo alguma coisa. A primeira coisa que Deus falar com você, você vai falar para a pessoa do lado. E se a pessoa do lado esquerda, se a da esquerda não tem, fileira de trás. Tudo bem? Ah, mas aí o fulano está entregando, aí não vai dar para entregar? Calma. Enquanto um entrega, aí você espera, depois o outro entrega. Não vamos fazer mais fácil, senão vai embolar. Faz duplas agora. Se você não conhecer essa pessoa, é melhor. Tenta não ser uma pessoa conhecida, é melhor. Vamos adaptar aqui, vai. Essa hora que filma todo mundo? Não, né? Pode ser, até que tá cheio de grana, né? Já? Todo mundo tem uma dupla? Legal. Vira para a pessoa de frente, bonitinha. Talvez você fique com vergonha, que você vai olhar no olho dela agora. Ah, quebra o gelo agora. Sem pensar muito. Você vai olhar, escolhe quem é o número 1, número 2, para facilitar. O número 1 agora, você vai ouvir Deus e vai falar a primeira coisa que veio na sua cabeça a respeito dessa pessoa. Pode ser uma palavra, não precisa se desesperar. Se veio uma palavra, você fala uma palavra. Pode ir, número 1. E se você sentir um rolo assim, descendo do céu, tudo bem. Já? O número 1 já foi, não? Mas vai, 30 segundos, já foi? Quem não foi, continua entregando. E quem já entregou, inverte agora, o 2 para o 1. Já? Pergunta para essa pessoa se fez sentido. Agora, quem já entregou e quem recebeu? Fez sentido? Levanta a mão. Tá? Recebendo chá? Fez sentido? Olha ao seu redor. Foi muito difícil? Simples assim, olhou e falou. Viu? É simples assim. Pode voltar para o seu lugar. Não? Então vai. Quem nunca tinha entregue uma palavra e quem nunca tinha recebido, agora recebeu, já entregou. Não? Agora, gente, vamos lá. Por que a gente está fazendo esse treinamento aqui de caça ao tesouro? A gente está fazendo esse treinamento aqui de caça ao tesouro não é simplesmente porque a gente quer ser o super crente, né? Ou o vice-querubim, né? Não. A gente está fazendo essa ativação por quê? Porque a gente tem que ser imagem e semelhança de Jesus.
A gente tem que buscar a estatura do varão perfeito. E quem mais se movia dessa maneira era Jesus. Certo? Quantas vezes ele ressuscitou, curou, entregou palavras, ele se moveu dessa forma? Ok? A gente, como Brasil, vou colocar Brasil mesmo, nós como Brasil, a gente tem algumas palavras proféticas. A gente recebe palavras individuais, mas nós como nação também recebemos palavras. E uma das palavras que a gente recebeu é que nós vamos liderar um avivamento no mundo. Não só o avivamento, mas a reforma também. Tá? Avivamento é quando eu falo de salvação, almas. E reforma é quando eu falo de transformação de sistema. Eu entro dentro de um lugar, mudo os princípios dali e coloco os princípios do reino. Tá bom? São essas duas coisas que a gente está se movendo e vai se mover até a volta de Jesus. E nós como Brasil, que vamos liderar o maior avivamento nunca antes visto, nós temos que estar preparados para levar o amor de Jesus para quem não conhece. A gente não está falando de um avivamento, de um evangelismo, aquele evangelismo comum que a gente está acostumado, certo? Você está lá e você começa a falar lá com seu primo que não conhece Jesus, aí você fala mais um pouquinho, aí você fala, escuta esse louvor aqui, acho que é um dia lá na igreja, certo? Dessa forma, é uma forma correta? Claro, não tem forma errada no evangelismo, tem errada se você chegar batendo na pessoa, brigando ela vir, mas fora isso, você está levando o amor de Jesus. Mas o caça ao tesouro, ele é uma forma estratégica do Espírito Santo. Ele é uma forma prática para levar o amor de Jesus para as pessoas. Tá bom? Se eu vou levar Jesus para as pessoas, eu preciso parecer com Jesus. Então, logo eu preciso ter o lifestyle de Jesus. O que significa isso? Estilo de vida de Jesus. Quanto mais eu andar como ele andava, mais isso vai fluir, o avivamento vai fluir de mim, tá bom? Então eu quero daqui algumas características, não são todas porque Jesus é infinito e eu com certeza não conheço todas, mas aquelas que são, que a gente já reconhece que é muito mais prático, vai ajudar a gente, tá bom? Como eu preciso andar na terra para me mover de forma poderosa, de forma sobrenatural, onde eu for, eu consiga levar o amor de Jesus de forma estratégica, tá? Então, a primeira coisa, eu preciso ter obediência total a Deus Pai. Jesus não fazia nada que não via o Pai fazer. Nós temos que fazer tudo ou obedecer tudo que Deus nos manda fazer. Andar em desobediência atrapalha a nossa vida. Não vai permitir com que a gente se mova de forma sobrenatural. Tá bom? Outra coisa. Caráter irrepreensível. Caráter irrepreensível. A gente precisa andar de forma poderosa. No caráter. Não é só chegar, receba, vai, mas aí lá dentro, né, o negócio está ruim. Porque Deus está vendo. Certo? Então nós temos que ter o caráter irrepreensível, a gente tem que buscar andar realmente em santidade, buscar ser um lugar, um canal desobstruído para que o Espírito Santo flua, a vida dele flua de forma fácil e rápido, tá bom? Outra coisa, como eu já falei, mas vou repetir, eu preciso ter o amor incondicional por todos. Uma coisa que acontece muito, me perdoe falar, não é o caso de vocês, mas acontece muito no corpo de Cristo, os que são crentes a gente ama, mas aquele lá você já aponta o dedo. Você viu aquele lá nem vai para a igreja, aquele lá não sei o quê. Isso não permite fluir. Isso não deixa o Espírito fluir, tá? Então a gente precisa amar todos. Principalmente quem não conhece Jesus, porque se não conhece Jesus, não tem a mente de Cristo, não entende nada. Para ele, o que ele está vivendo lá, né, não vou dizer nem mundo, né, porque a gente também está no mundo, mas fazendo o que não agrada a Deus, é o que ele aprendeu, o que ele sabe. Não adianta a gente julgar muitos que vieram para Jesus agora, que se converter, não nasceram num lar cristão, também foi salvo assim.
também fazia coisa errada, então a gente tem que se pôr no lugar. O julgamento atrapalha o fluir do Espírito Santo, tá bom? Outra coisa, eu preciso ter uma vida de quartinho. O que significa? Secreto. Eu preciso ter intimidade com Deus. Eu preciso estar conectado com Deus lá no meu lugar, onde não tem ninguém. Não vai ter minha mãe, meu pai, não vai ter meus filhos, não vai ter meu esposo, não vai ter o pastor da igreja, meu líder da igreja, não vai ter ninguém. É eu e ele, é face a face. Se não tiver quartinho, não vai ter, não vai fluir. Tem que ter. É nesse lugar que a gente vai saber quem a gente é. É meu mesmo, tá? Desculpa. Não, nesse lugar não vai ter. Se a gente não estiver nesse lugar, a gente não vai saber quem a gente é. A gente não vai saber quem Deus é. E logo, como eu me movo no profético, se eu não conheço aquele que está mandando eu fazer alguma coisa. Se você sai aqui na rua, um desconhecido vira para você e fala assim, faz tal coisa, você vai fazer? Você vai falar, tá doido? Nem me conhece? Como que você pode obedecer a Deus se você não conhece? A gente só obedece àquele que a gente conhece. Por isso é muito importante ter tempo de profundidade, tempo de estar fincado na rocha, tempo de estar lá, de não desistir. Você sabia? Tem uma chave que fala lá em Mateus 6, que fala que a gente tem que ir para o nosso quarto, e Deus que nos vê em secreto, nos recompensará. Tem um detalhe aí. Ele não está dizendo que quando a gente for para o quarto, a gente vai vê-lo. Está dizendo que Ele que nos vê em secreto. Então, ter vida de secreto não necessariamente significa que todas as vezes você vai sentir a presença, você vai chorar, você vai se derramar. A maioria das vezes você vai entrar no quarto e você vai permanecer. E o permanecer é a chave de ser poderoso. O permanecer significa, Deus, eu não estou te vendo, eu não estou sentindo nada, eu não estou com vontade de estar aqui, mas ainda assim eu vou fazer porque o Senhor é digno, então eu vou ficar aqui. Aí você ora em língua, você não está sentindo nada, aí lê a palavra, não está sentindo nada. Aí hoje não senti nada, mas Deus viu que você permaneceu. Aí no dia seguinte, puxa, não estou sentindo nada de novo, mas vou continuar aqui. Aí de repente o Espírito Santo vem, porque você permaneceu. A chave da gente se mover de forma poderosa, não só para andar no profético, vamos dizer assim, ou se mover nos dons, mas também para você chegar no seu destino profético, você alcançar o seu chamado, é o permanecer. Lembra, lá não está escrito, e você que vai me ver todas as vezes, e eu vou te ver no secreto, vou te recompensar. Não, eu que te vejo no secreto, te recompenso. Nem sempre a gente vai ver algo, mas o permanecer é uma chave, tá bom? Outra coisa, é muito importante a gente entender o que é o evangelismo inteligente. Quando Jesus se movia de uma cidade para outra, ele sempre fazia prodígios, milagres e maravilhas, mas também ensinava. O que significa o ensinar? Evangelho inteligente. Ele pregava nas sinagogas, ele confrontava os fariseus, ele tinha sabedoria, ele tinha conhecimento, ele tinha inteligência. O que isso significa para nós como cristãos? A gente precisa estar antenado com as coisas que estão acontecendo no mundo. A gente não pode ser alienado que não assiste um jornal. Eu não estou falando os da Atena. Porque, né, quem assiste tudo bem, mas eu particularmente eu fico com um espírito de derrota, né? Mas a gente precisa saber do que está acontecendo no mundo. Como eu vou conversar com alguém que não é crente, não sabe do que está acontecendo no meio cristão e quer conversar de outra coisa?
Principalmente as meninas mais novas aqui, os meninos tal. Às vezes é interessante você saber o que está acontecendo na novela X. Não estou falando dessas novelas aqui, tá? Essas novelas mais... seriados, vamos colocar assim. Novela não, seriados. Porque a menina lá da sua escola, ela vai conversar com você. Sabe quem é fulana? Pode ser uma introdução para você falar com ela. Tá? O seu chefe, você vai levar o amor de Jesus para o seu chefe, ele quer falar de futebol, tudo bem, eu sei que todos os meninos aqui, né, veem o futebol, mas ele quer falar de um assunto aleatório, uma notícia que aconteceu, que lançou agora sobre, sei lá, o novo presidente que foi eleito. Quem? Presidente? Nem votei. Pega mal. Por muito tempo, os cristãos foram taxados, é duro de ouvir, de burro. Sabe por quê? Porque não queria saber de estudar, não queria saber de se informar. A gente precisa saber das coisas, e principalmente da Bíblia. Se você não conhece a Bíblia, não discuta com as pessoas, vai passar vergonha. Assim que eu me converti, logo no comecinho, né? Me achei. Eu comecei a discutir com um rapaz que trabalhava comigo, espírita. Passei vergonha, horrores. Eu cheguei em casa e falei, meu Deus, eu não sei nada. Porque a gente quer discutir algo que a gente não tem base. Então, por isso é importante a gente ler a palavra, conheça a palavra, leia, é importante. Porque se alguém chegar para você, eu estou falando para os jovens mesmo, pode falar, nossa, mas isso não é falar muito para o... Não, você tem que chegar e usar a palavra para as amigas que está lá, fala assim, ó, Deus está falando, a Bíblia diz que o amor perfeito lança fora o medo. Esse medo que você sente, o amor de Deus pode tirar. Imagina você chega e fala um versículo desse para ela. A palavra é viva e eficaz, mais cortante que a espada de 2 gumes, capaz de penetrar juntas e medulas. O que a própria palavra faz? Rasga a alma no meio assim, ó, e fala para você, isso é certo, isso é errado, isso é mentira, isso é verdade. Às vezes a gente não precisa pregar para ninguém. Você fala um versículo, a pessoa, meu Deus, mudou minha vida. Tem um testemunho, tem uma amiga minha, a vida inteira dela, ela era casada com uma outra moça, ela era homossexual. E por que eu quero falar desse assunto? Porque está acontecendo muito no meio dos jovens, o que a gente mais vê agora acontecendo isso. E a família dela era espírita, e aí ela terminou se convertendo, o marido dela terminou se convertendo primeiro, e aí ela foi num círculo de oração, sabe as irmãs do Coque? Canela de Fogo, Reteté, minha avó. Ela chegou e uma irmã virou para ela e falou assim, olha, a palavra diz em Romanos 1, que o que você está fazendo é abominação aos olhos de Deus. Falou mais nada. Ela conta esse testemunho, entrou dentro dela assim, rasgou, ela falou, o que eu faço é abominação, eu não quero nunca mais essa vida. Ela foi liberta com a palavra. E ela casou. Está casada com um homem, normal. E se você, como a gente tem intimidade, eu falo, nunca mais você foi tentada, nunca mais. Senão eu falava, ela não sente. Imagina a gente, assim, principalmente vocês, os mais jovens aqui, entender tanto da palavra, que chegar uma amiga que está começando a fazer essas coisas e você ministrar ela com o amor de Deus ou levar uma palavra, não exatamente essa, mas outra coisa, e você falar para ela, com o amor de Deus, né? E falar para ela, e ela se liberta. Olha, Deus está falando que Ele ama você do jeito que você é. Aí ela já, opa, Deus me ama. Mas isso daí não agrada a Ele. Ela para. Vocês estão entendendo? A palavra é poderosa. A palavra pode mudar a mente de uma pessoa na hora. Tá? É importante sermos inteligentes. A gente não pode mais ser taxado de burro. A gente precisa ser taxado de pessoas antenadas que sabem o que está fazendo. Tudo bem? Outra coisa. Para a gente se mover no profético, é muito interessante a gente conseguir distinguir o que é um destino coletivo e o que é um destino individual.
Quando eu falo de destino, eu estou falando do chamado, do propósito, da vocação santa, tá? Para que você nasceu? Quem aqui sabe com clareza assim, ó, para que nasceu? Vivo ou morto? É normal, a gente está num processo para entender. Nem sempre Deus vai falar tudo de uma vez, porque senão a nossa falta de fé não alcança. Então, se ele vir entregando uma palavra para você, de repente, olha, eu vejo que você vai visitar 89 nações. Muitos vão falar assim, então ele espera, né, seu processo, para você entendendo quem você é, até chegar a um ponto de, amém, vou fazer o que a respeito disso? Então é importante a gente entender a diferença do que é destino coletivo e destino profético, para a gente se mover de forma poderosa. Destino individual, quando a gente fala individual, é justamente isso que eu acabei de falar. É o seu processo individual. Para que você foi chamado individualmente, como pessoa? Fui chamado para ser médico? Fui chamado para ser da moda? Fui chamado para fazer adoração? Fui chamado para, sei lá, para fazer das melhores comidas? Não sei. Tá? O chamado não está fechado dentro da igreja. O chamado é nas 7 esferas da sociedade. Tudo bem? Já ouviram falar das 7 esferas da sociedade? Vou falar para vocês. A sociedade, ela é dividida em 7 esferas. O que significa? Ela é dividida em educação, a área da igreja, a área da família, a área do governo, dos negócios, da mídia, arte e entretenimento. Tá? São 7 esferas. E Deus chamou cada um dos seus filhos, ou cada um dos seres humanos, para uma área específica. Não necessariamente o seu chamado é dentro da igreja. O seu chamado pode ser para levar o reino de Deus na área da moda. Você pode chegar lá, você conhece Deus, e Deus te dá sabedoria e entendimento para você levar as modelos ou os estilistas para Jesus. Porque nem todo mundo vai dentro de uma igreja. Se você chamar muitos aí de fora, eles não querem saber de igreja, esses crentes aí. Então a gente faz o quê? O reino que a gente carrega vai até eles. Tá bom? Então é importante a gente saber quem a gente é e o nosso chamado. E tem também o chamado coletivo, que é o que significa isso? É o ID. ID pregar o evangelho a toda criatura. Tá? Nesse ID, independente do lugar que você está, você tem que estar pronto para se mover no profético. Mesmo no seu chamado específico, ou no seu chamado coletivo, você tem que estar pronto para se mover no profético. É levar o amor de Deus, falar do amor de Jesus, levar prodígios, milagres e maravilhas a toda criatura. Tudo bem? Vocês estão conseguindo compreender? Tá com muito sono? Não? Tá de boa? Se eu ver alguém caindo, vou jogar a cadeira, brincando. Bom, dito isso, a gente vai fazer uma coisa agora. Não, vamos deixar para o final, que eu acho que vai ser mais prático, tá? Eu estou adaptando aqui porque o Vini reduziu o horário na metade. Estou brincando. Quem aqui... vocês já falaram, orar em línguas todo mundo, né? Quem entrega a palavra profética? Todo mundo agora. Que eu vi todo mundo entregando, vocês falaram que fez sentido. Palavra de conhecimento, eu já perguntei, mas fala de novo para mim. Quem aqui já entregou uma palavra de conhecimento? Que sabe o que é e já entregou? Tá. Orou por cura. Tá. Quem aqui já viu uma manifestação de prodígios, milagres e maravilhas? Eu vou explicar, eu estou perguntando justamente para saber como é que vocês estão entendendo, tá? Beleza. Bom, Jesus, ele era uma pessoa completa, certo? Então, tem Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai. 3 em 1, ok? Cada um deles é uma pessoa com a mesma essência. Tudo bem? Os 3 se movem juntos, mas com personalidades diferentes. Então, cada um tem algo para doar para a igreja. O que Jesus doou para a igreja? Os 5 ministérios: apóstolo,
profeta, evangelista, pastor e mestre. Esses são os dons de Jesus Cristo. Jesus Cristo era todos e compartilhou com a igreja. Esses dons aqui, Ele colocou em nós, junto com o nosso destino, antes da fundação do mundo. Ou seja, eu nasci e eu não tenho como trocar. Então, se eu nasci com o chamado de ser pastor, não dá para eu querer ser profeta. Não dá para trocar. É a mesma coisa que você nasceu com a cor do teu olho. Não dá para trocar. Mesmo você colocar a lente, não é teu. Não é? Então não tem como trocar. Tá? Você nasceu com algo, você vai morrer com algo. E como eu vou lidar quando eu não concordo com o chamado que eu sei que eu tenho? Estou falando de 5 ministérios. Você vai ter que buscar identidade. Porque quanto mais eu tenho intimidade com Deus e identidade de filho, mais eu concordo com o que Deus colocou em mim. Tá bom? Porque Deus é tão bom que Ele coloca dons, talentos, habilidades em nós. E a gente, quando encontra isso dentro da gente mesmo, a gente é extremamente feliz. Então Ele não vai colocar um chamado em nós para ser arrasado na vida. Triste, meu Deus, por que eu nasci? Por que eu tenho isso? Não. Aí, se você está se sentindo assim, falta identidade. Tá bom? Bom, 5 ministérios eu falei, vocês entenderam? Agora, eu vou falar dos dons, que é onde a gente vai entrar mais profundamente. Tá? Os dons espirituais, quem dá é quem? O Espírito Santo. Tá bom? Espírito Santo dá os dons. Os dons, abre aí comigo em 1 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Ainda tá. 1 Coríntios 12, versículo 1, tá? Eu vou ler na minha Bíblia, que eu acho que a minha versão nessa versão aqui vai estar melhor. Quem... Achei. Está até marcadinho aqui. Se Jesus dá os dons, se Ele compartilha os dons dele, que são 5 ministérios, quem dá os 9 dons? O Espírito Santo. Os dons espirituais nós ganhamos do Espírito Santo como presentes. Então, não necessariamente a gente nasce com um dom, a gente adquire durante a vida. Um presente dado é um presente irrevogável. Se o Espírito Santo nos deu um presente, Ele não toma de volta. Mas então, como a gente explica alguém que orava por cura e de repente não ora mais por cura? Ah, o Espírito Santo tirou? Não. Ele está sem o combustível, sem a comunicação com Deus. Porque quem é que dá o combustível é o próprio Deus. Tem que estar conectado com a fonte para ouvir, para se mover. Certo? Por isso é importante, senão o seu dom vai apagar. Olha só o que diz aqui. Vou ler na minha versão, tá? Fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aqui já está dizendo o quê? Paulo está falando assim: existem dons espirituais, e eu não quero que vocês sejam ignorantes, que vocês não tenham noção do que está acontecendo. Eu quero que vocês, que são filhos de Deus, entendam a respeito dos dons. Tudo bem? Todo mundo precisa entender a respeito dos dons. Porque os dons vão fazer o quê? Equipar a igreja. Os dons espirituais, eles são para equipar a igreja e edificar o corpo de Cristo. Tá bom?
Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, ou Jesus é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, o dom é dado para que tenha um motivo. A gente não recebe o dom de profecia de alegre. Recebi o dom de profecia porque hoje, né? Não. A gente recebe os dons para edificação do corpo de Cristo, para que as pessoas que não conhecem Jesus, elas venham até Ele. Tá bom? O único dom que serve para edificação pessoal é o de línguas. É o que você ora para a sua própria edificação. Os outros é para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, para o irmão do lado. Tá? 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outros, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todos em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quem decide dar o dom é quem? O Espírito Santo. Ele dá como Ele quer. Mas a gente pode pedir? Deve. Tá bom? Eu posso ter todos os dons? Quem acha que pode? Quem pode se mover nos 9 dons? Uma única pessoa. Pode. A palavra diz assim: tudo que vocês pedirem em nome do meu filho, eu vos darei. Quem dirá? A gente está pedindo certo. Certo? Então a gente pode sim. Tem uma coisa que todo mundo fala, aquela pessoa que Deus usa para curar, vai naquela igreja. Vocês acham que só aquela pessoa pode orar ali por cura? Todo mundo pode orar por cura. A diferença é que aquela pessoa, ela treinou tanto que ela se move bem. Então começam os sinais a aparecerem, tá? Qualquer um aqui que começar, não, a partir de hoje, Deus, eu vou orar por todo mundo que eu ver cadeirante na rua. Daqui 3 dias, eu não digo nada, se na mesma hora não acontecer, você vai estar orando por todo mundo que aparecer aqui cadeirante e vai sair andando. Sabe por quê? Porque Deus quer curar. Só que Ele não acha quem vai lá se colocar. Tá bom? A gente vai falar do dom de curar. Bom, vamos lá. Vamos falar dos dons bem rapidamente, para a gente ir para o prático. Fala do dom de conhecimento, ou palavra de sabedoria, ou palavra de ciência. O que significa isso? É o que eu perguntei lá, quem aqui conhecia. É algo que eu sei concreto, que humanamente eu não teria como saber. Por exemplo, o nome de alguém, a data de nascimento de alguém, o RG, o nome do pai, o nome da mãe. Eu não sabia aqui que ela tinha 15 anos, mas o Espírito Santo me deu uma palavra de sabedoria. Eu não sabia que o rapaz queria o negócio do exército, mas o Espírito Santo deu uma palavra de sabedoria. É uma palavra concreta, tá bom? Tanto do passado como do presente. Palavra de conhecimento é uma palavra concreta, tá? Não existe limitação, pode ser qualquer coisa. Beleza? Próxima, palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria, normalmente, é uma palavra que a gente não percebe muito que a pessoa tem. Por quê? É um dom muito importante e necessário. Sabe aquela pessoa que você senta do lado e fala assim, puxa, eu estou com uma dúvida. O que você acha? A pessoa começa a falar, você fala, nossa, entendi.
Dom de sabedoria. O que significa isso? Pessoas, eu vou falar isso na palavra à noite, não vai entrar muito. O dom de sabedoria são pessoas que conseguem dar direções. Talvez você até tenha e você não sabe. As suas amigas lá da escola, o seu amigo do trabalho, alguém da tua família chega lá e fala assim, ai, posso te contar um negócio? Aí de repente eu falo assim, nossa, entendi. Você fala, entendeu? Não falei nada. Você acha que não falou, mas se moveu no dom de sabedoria. Tá? Dom de sabedoria. É uma sabedoria que vem do alto, não é uma sabedoria humana. É uma sabedoria que o próprio Deus te capacita de forma sobrenatural para você ajudar as pessoas a chegarem no destino profético delas, a cumprirem a vontade de Deus na vida delas. Tá? Normalmente, você não sente nada. Você não falou. Sério? Eu falei alguma coisa de Deus? Falou, nossa, eu falei pizza. E a pessoa entendeu, fluiu. Tá bom? Próxima palavra. Discernimento dos espíritos. Discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos. Sabe quando você chega perto de algum amigo ou alguém, você chega perto de alguém, a pessoa não falou nada, você só sente assim e fala assim, você está bem? Já sentiu isso? Ou então, tem alguma coisa errada com aquela pessoa ali? Não tem essa? As amigas fazem, né? Aquela pessoa está estranha. Não é? Isso é dom de discernimento dos espíritos. O discernimento dos espíritos, ele serve sim para eu diferenciar o que é anjo e o que é demônio. Mas não é só isso. O discernimento dos espíritos é para discernir o estado de espírito de alguém. Quando a pessoa está triste, não significa que ela tem o espírito de tristeza, é o estado de espírito que ela tem. Então, esse dom é para discernir o que as pessoas estão passando. Já viu aquelas pessoas bem alegres, que elas chegam, o ambiente muda? E você começa a sentir também, você fala, nossa, aquela pessoa ali que está espalhando. É discernimento dos espíritos. É um estado de espírito que a pessoa tem, você começa a discernir, não só das pessoas, mas do ambiente. Ou então, também aquilo que eu falei, discernir o mundo espiritual. Os intercessores são muito feras nisso. Pisa num lugar e fala assim, opa, o céu está fechado. Aí começa, vocês estão vendo alguma coisa? Opa, não, está acontecendo alguma coisa aqui. Começa, vamos orar, ora em línguas. Não é assim? Porque eles são treinados para isso. Tem essa capacidade. Como eu faço para melhorar no discernimento dos espíritos? Muita gente pergunta. Primeira coisa, muito difícil, super mega assim difícil, que é pedindo para Deus. Senhor, eu quero discernimento dos espíritos. Eu quero discernimento dos espíritos. Eu quero discernimento dos espíritos. Começa a pedir. E você começa a treinar isso. Ter percepção, prestar atenção no que você está sentindo. Tá? E aí você vai fazendo os testes. Você está bem? Você sentiu que a pessoa está triste? Você está bem? Você está triste? Não, estou alegre. Pô, errei. Então tá bom. Tudo bem. Você vai treinando. Tá? Beleza? Entenderam o que é discernimento dos espíritos? Então, não necessariamente você chega lá endemoniada. Não pode. Porque, né, às vezes é um estado de espírito, não é um espírito que está ali nela. Tá? Esses 3 primeiros que eu falei, que é o de conhecimento ou ciência, que é o de discernimento dos espíritos e a sabedoria, são dons de revelação. Dividido em 3 grupos, tá? O primeiro é dons de revelação. O segundo grupo é dons de poder. Quais são os dons de poder? Curar, maravilhas e fé. Quando você lê na Bíblia que a gente leu agora, quando fala do de curar, é o único que fala no plural. Não fala dom de curar, fala dons de curar. Por quê? Ele serve para curar não só o físico, mas a alma também. Então, feridas do coração. Tá? Esse dom, quem tem esse dom também serve para levar a pessoa a perdoar alguém, para levar a pessoa a se reconciliar. Tá bom? Então, esse serve para curar a alma e também curar o físico. No final, a gente vai passar como a gente faz para ministrar. Mas, basicamente, é o quê?
Todo mundo que está aqui pode curar alguém, através de Deus. Beleza? Vocês acham que tem alguma doença que Deus coloca para a pessoa ser tratada? E se eu disser para você que não é bíblico? Se Jesus morreu na cruz para levar sobre si todas as enfermidades, qual é o sentido de ele colocar de volta? Se eu estou doente, Deus coloca doença em mim, certo? Suponhamos. Colocou uma doença em mim para me tratar. Aí eu vou ao médico. Vocês não acham que eu estou em rebelião? Se ele colocou, tem que ficar doente. E se eu tomo um remédio? Não é rebelião? O que a Bíblia diz é: Jesus morreu na cruz e levou sobre si todas as enfermidades. Então, Deus não coloca doença em ninguém. O que Ele faz é aproveitar a circunstância que você está debilitado e prostrado para falar com você. Porque Deus não tem sombra de maldade. Nele não existe o mal. Quem faz isso é o inimigo. Tanto é que em Jó ele teve que pedir permissão para Deus. Mas foi Deus que colocou a doença em Jó? Deus não coloca doença. Por que eu estou falando isso? Porque isso impede a gente de orar por cura. Será que eu devo orar? E se Deus estiver tratando com ele? Ai, melhor não pôr a mão, né? Vai que vem para mim. Quantas vezes a gente pensou isso? Não. Viu alguém doente? Deus, o Senhor levou sobre si toda a enfermidade. Levanta e anda, seja curado. Beleza? Faça e você vai começar a ver fluir de curas. Tá bom? Deus não coloca enfermidade para tratar com ninguém. Deus é bom e Ele tem uns meios melhores e mais eficazes do que tratar com as pessoas. Ele aproveita as circunstâncias, sim, para que a gente ouça Ele. Porque você está prostrado, Ele fala assim: aproveitar que agora a atenção é só aqui, vou falar com você. Tá bom? Próximo. Dom de poder, maravilhas, prodígios, milagres e maravilhas. O que significa isso? Quando Moisés pegou o cajado, pá, abriu o mar. Maravilha. Quando aquele cajado virou cobra, maravilha. Alguém aqui já viu pó de ouro? Maravilha. Pena de anjo, maravilha. E vocês já viram aquelas pessoas que pingam óleo de unção da mão? Vou contar duas coisas rápidas. Eu estava numa vigília, numa igreja. E aí eu estava num momento assim, eu estava quebrada naquela época. Senhor, fala comigo, Senhor, será, Senhor, muda a minha vida, manda tudo. Aí, de repente, o pastor lá, ele falou assim: tem algumas pessoas aqui que vão ter uma visitação e elas vão ver que isso é um sinal que Deus está ouvindo a oração dela. Eu estava com uma calça social, ela era meio cinza clarinha. Então, se cai um pingo d'água, você vê, né? Aí eu estava assim orando, eu falei: Senhor, Senhor, que eu olho a minha mão estava com óleo. Aí eu até abri o olho de novo, falei: acho que eu estou doida. Aí eu olhei, estava lá o óleo. Eu falei: nossa, estou vendo coisa. Fechei o olho. Aí eu abri de novo, minha mão estava normal. Eu falei: não, eu estava vendo coisa. Só que eu olhei a minha calça, ela estava com um pingo de óleo, que eu achei que era água. E o meu choro. Só que quando eu fui lavar a minha calça, nunca mais saiu. Óleo sai, não sai mais, né? Óleo não sai. Eu tive essa experiência. Uma outra experiência de milagres e maravilhas. Numa conferência, tinha um senhor lá de 70 e poucos anos, ele é americano, Clay Nash, ele veio, e ele estava ministrando, e de repente, ele estava de preto, a roupa dele começou a exalar pó de ouro para tudo quanto era lado, e tudo estava cheio de pó de ouro. Eu falei: nossa, agora eu estou vendo pó de ouro, tudo bem. Só que de repente, os meus líderes na época, eles estavam próximo dele, que eles tinham trazido esse senhor, e aí eu escutei um falar para o outro assim: você viu o que eu vi no olho dele? Aí o outro falou assim: não, eu não vi. O que você viu? Aquele brilho? É, aquele brilho. Chega de perto, discretamente, e olha. Eu escutando eles falando. Aí chegou e falou: meu, é isso mesmo? É. Aí foram perguntar:
Sabe o que tinha no olho dele? Depois eu fui lá testificar, não chegar de perto, não perguntei, mas eu olhei, era. Ele chorava e cada lágrima dele virava um diamante. Você pode achar meio fora do normal, mas isso é milagre e maravilha. Deus estava fazendo isso, sabe para quê? Para marcar uma geração. Não é porque ele era super espiritual. Deus estava fazendo aquilo para marcar uma geração. Sabe o que tem acontecido nas igrejas? Pedra preciosa aparecendo assim, ó. Nossa, achei uma pedra de ouro. Nossa. Tem acontecido. Por que Deus faz isso? Primeiro para mostrar que Ele está com a gente e que Ele é real. Mas também tem um significado profético. O que significa pedras? Significa dons e talentos. O que Ele tem feito nessa geração? Capacitando as pessoas a entenderem quem elas são, enxergando quem elas são por dentro delas, sabendo os dons que ela tem. Deus está nunca, como antes, nunca nessa geração foi feito, em nenhuma outra geração foi feito como agora, a ativação do chamado da pessoa. Essa é a geração em que Deus está ativando as pessoas no seu chamado. E as pedras representam dons e talentos. Então Ele está se manifestando. Tem uma amiga minha que ela tinha várias pulseiras e anéis de prata. E ela foi para o quarto dela e falou assim: Senhor, quando o Senhor não descer aqui, eu não saio desse quarto aqui não. Vou ficar aqui. Começou a pedir. Passaram 6 horas e nada. Ela: Senhor, se manifesta, eu quero ver alguma manifestação, Senhor, não me contento. E continuou lá. Aí dormiu. Quando ela acordou, isso é uma amiga minha, quando ela acordou, que ela foi olhar a caixinha dela de joias, tudo que era prata tinha virado ouro. Deus pode fazer? Pode. Quem quer isso aqui? Ou você ficou meio, será que eu quero? Será que isso aí é para mim? Será que isso aí é de Deus mesmo? Isso é de Deus, gente, está na Bíblia. Tá bom? Quem aqui gostaria de receber uma visitação de uma pena de anjo? Todo mundo. Saber que, não é? Deus me, nossa, todo mundo queria. Ué, tá bom? Quem, olha para sua mão aí e vê se você está vendo alguma coisa diferente. Faz assim, ó. Não vai ser uma coisa muito gritante. Levemente um brilho. Você. Mais alguém? Levemente um brilho. Você tem que fazer assim, ó. A sua, tá? Mais alguém? A sua. A da Dai também tá. Faz assim, ó. Mais alguém, tá vendo? Mas olha bem assim, ó. Você tem que fazer assim. Isso, normalmente, é manifestação de pó de ouro. Toda vez que a gente vai ministrar e fala dos dons, acontece alguma coisa assim. E isso pode aumentar, e isso não precisa ser aqui, pode ser na sua casa. Amém? Isso é um sinal que Deus quer falar assim, o diamantinho lá no olho do Senhor, pode acontecer com qualquer um. Basta você entrar nessa atmosfera, da atmosfera do sobrenatural. Amém? Vamos prosseguir. O próximo dom é o dom de fé. Existem 2 tipos de fé. O primeiro é a fé que Deus coloca em nós para a gente crer em Jesus. É a fé normal. Fé no Evangelho, fé que Jesus morreu na cruz por nós. Mas tem o dom da fé, que é aquela fé sobrenatural. Você já viu aquelas pessoas assim, ó? A circunstância já deu errado, geral. Aí todo mundo está assim, esquece. Não tem problema você desistir. Mas a pessoa está assim, não desisto. Deus falou para mim, não vou. Aí de repente, aquilo que ela creu aconteceu. Isso é um dom. Isso é um dom. Todo mundo pode ter esse dom? Todo mundo pode ter esse dom. Tá bom? Enquanto eu estou falando, está acontecendo uma ativação. Então, você pode perceber que você está sentindo calor, não vou falar, né? Porque calor, está todo mundo em calor, né? Mas você pode sentir um toque físico. Algo
Jesus pode tocar você. Você pode começar, o seu rosto começar a brilhar inteiro. O que foi? Você pode começar a rir. Porque isso é o vinho do Espírito. Ah, da mão. Você pode sentir um arrepio, tá? Você pode começar a chorar. Você pode começar a sentir alguma coisa que você não está acostumado. Não prende, deixa fluir. Porque enquanto a gente fala, lembra que eu falei? A palavra é viva e eficaz. Transferência de unção não é só quando alguém põe as mãos, mas é quando você escuta a verdade. Porque a palavra, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você escuta algo de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Então, quando você está escutando alguém falar a palavra de Deus, é uma transferência que você está recebendo daquilo que você está ouvindo. Tá bom? Como aí as mãos começaram a brilhar. Quem começou a brilhar, já tem o dom de milagre e maravilha. Amém? Então, dons de fé, eu posso ter a fé em Jesus, como eu posso ter o dom da fé. Quem quer o dom da fé? Levanta a mão. Quem quer? O dom da fé. Amém? Os anjos do Senhor tiraram foto agora e não tem mais volta. Recebe agora em nome de Jesus. O dom da fé, ele vai te levar a circunstâncias de fé. Mas agora não tem mais como voltar, porque os anjos tiraram foto. Não, brincadeira, não é para ficar com medo, mas isso vai fazer você conhecer mais Jesus, tá bom? Então, a partir de hoje, vocês que quiseram, não desistam com facilidade. Começa a olhar pelos olhos da fé. Vocês vão ver que vocês vão mudar. É outra história. Dons de inspiração são os 3 últimos, que é variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Por que a profecia não está junto com a de conhecimento e sabedoria, se todas são por falar? Porque a palavra, a profecia é a inspiração do Espírito Santo, não é uma revelação. É uma inspiração, ele te inspira. Por isso a gente fala que é inspiração, tá bom? Eu sei que não acrescentou muita coisa, mas teoricamente é isso. Variedade de línguas. O que significa variedade de línguas? Não é só a língua estranha ou a língua dos anjos que a gente fala diferente. Variedade de línguas também é quando você, por exemplo, vou dar um exemplo de uma irmã, ela é missionária, ela só fala português, mas toda vez que ela vai numa nação em que ela não fala aquela língua, o Espírito Santo toma ela fala a língua da nação. Ela fala mais de 40 línguas. O que é isso? Variedade de línguas. Então, as línguas não necessariamente é só uma língua estranha que a gente não conhece. Não é para edificação do corpo? Não é para ter salvação? Então, se ela precisar falar em japonês, por exemplo, ela fala. Se a pessoa precisar entender para receber Jesus, o Espírito Santo vai dar inspiração para ela. Tá bom? Alguém aqui já viu aquelas pessoas que, quando vai falar em línguas, parece que é inglês? Tem um pouco a ver. Tá bom? Próximo, interpretação de línguas. O que é interpretação de línguas? É justamente alguém está falando em línguas e alguém está interpretando. É isso mesmo. Tá? Não é difícil de ver? É mais difícil, né? Mas todo mundo que está aqui pode acontecer. Tá? Normalmente a interpretação de línguas, ela serve para quê? A palavra diz assim em 1 Coríntios 14, fala assim, que se vocês querem buscar um dom... Não, vou falar a outra parte, vou falar o 13. Paulo, vou contar o contexto. Paulo está lá, ministrando para o povo, e aí ele está explicando. Se alguém entre vós começarem a falar em línguas no meio de todo mundo, precisa-se de alguém que interprete, para que todo mundo seja edificado. Então, interpretação de línguas, na verdade, é para edificar realmente o pessoal. Porque não adianta eu estar aqui e eu começar a falar em línguas, alguém vai entender? Você está recebendo no espírito, mas no racional você não está. Então, precisa de alguém para interpretar. Tá bom? Isso pode acontecer sim. Isso acontece, é normal. Como funciona? Vou dizer minha experiência.
Você está assim, alguém está falando em língua, você começa a entender. Simples assim, parece que apertou uma teclinha SAP. Tá? E a profecia. Palavra profética. O que é uma palavra profética? É uma palavra que você vai ouvir a mente e o coração de Deus e vai trazer para alguém. É uma palavra que vai ver o futuro de alguém, o que Deus pensa ou sente a respeito de alguém ou de uma circunstância lá na frente. É isso, tá? Palavra profética é isso. Agora, tem alguns detalhes que é importante a gente saber. Quando eu sei que é palavra profética ou palavra de conhecimento? Você já recebeu palavras assim que a pessoa, de repente, falou assim, nossa, ontem você dormiu, vou dar um exemplo, ontem você dormiu às 9 horas, mas eu vejo que o seu sono não foi muito bom, mas Deus ele está restaurando, porque ele tem algo lá na frente. Você viu que misturou palavra de conhecimento e palavra profética? Você deu algo concreto, mas você também deu algo para o futuro. Normalmente, quando a gente se move neles, se mistura mesmo, e você não precisa ficar pensando o que é o quê, deixa fluir, tá? Deus, o Espírito Santo vai te usar da maneira que Ele quer usar naquele momento. Não importa se é profética ou se é palavra de conhecimento. Ele vai deixar fluir. Tá? Você deixa fluir. O que não é palavra profética? Toda vez que uma palavra não exorta, não consola e não edifica, não é palavra profética, é profetada. Uma palavra profética, ela só é profética se ela gerar vida em alguém. Se ela gerar espírito de derrota, tristeza, se ela gerar, eu vou desistir, e agora medo, não é palavra profética, porque Deus é a vida e Ele libera a vida, Ele não libera a morte. Vou falar minha experiência. Já fui em alguns lugares em que eu recebi uma palavra assim, Deus está falando que se você não mudar, você vai para o inferno. Eu falava, não vou nem sair para a rua. Isso não me exortou, não me consolou, não me edificou. Mas eu também já recebi palavras assim, Deus está falando que ama tanto você e que Ele não vai desistir de você. É a mesma coisa levando vida para a pessoa. Tá? Se eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo para a pessoa, se eu estou vendo um demônio na pessoa. Não já aconteceu? E aí, você vai chegar para a pessoa e falar assim, Deus está falando que você está com esse demônio aí, sai daí. Você vai falar assim? Isso vai edificar? Principalmente uma pessoa que tem medo. Tem gente que não dorme, tem gente que não sai, vira a cara para você. Tem muita gente que está desviado por causa de palavras assim. Isso não é amor, isso não é palavra profética, isso é profetada. Mas se a pessoa tem um demônio, como eu falo? Existe um segredo. Deus é um Deus que nos vê profeticamente, lembra que eu falei? Ele vê antes da queda. Então, vou dar um exemplo bem claro. Tinha um rapaz, que ele era dependente químico, e não conseguia largar as drogas de jeito nenhum. E o que aconteceu? Ele chegou na igreja, e Deus usou o pastor e falou assim para ele, fala que ele é santo. Não sei nem quem é Deus, só fala que ele é santo. Aí você fica aquela briga interna. Aí o pastor chamou o rapaz e falou assim, Deus está falando que você é santo. Aí o rapaz diz assim, ele não conhece a minha vida, ele não tem noção quem eu sou. Eu sou tudo, menos santo. Só que ele foi para casa, passou. Uns 3 anos depois, esse mesmo pastor estava pregando e chegou esse rapaz. Tudo bem, pastor, você lembra de mim? Ele, não. Você lembra por acaso de um rapaz que você falou que era santo? Ele falou assim, eu lembro de uma coisa assim, que eu fiquei brigando aqui com o Espírito Santo. Ele falou, sou eu. Sério? Mas o que aconteceu? Eu era dependente químico, eu estava nas últimas meses, já estava entregando tudo, mas quando o Senhor declarou aquela palavra, nem eu acreditei, mas nunca mais eu tive vontade de usar droga na minha vida. Olha a minha família. O que ele fez? Declarou a verdade de Deus. Palavra profética declara a verdade de Deus. Você viu alguém que tem problema sexual? Você vai virar o quê? Falar, seu pervertido? Não, Deus está falando que você é santo. A nossa palavra tem poder. A gente não pode virar e piorar a situação.
É claro que tem situações que a liderança precisa lidar e falar a real, mas não é uma palavra profética, tá? Então a gente precisa tomar cuidado pensei que ele estava falando comigo. A gente precisa tomar cuidado com o que a gente vai profetizar na vida das pessoas. Tudo bem? Isso pode destruir a vida de alguém. 3 coisas que a gente nunca deve profetizar. Não vou usar o nunca, mas 99,99, tá? Primeiro, filho. Não profetiza filho para ninguém. Por quê? Tem muita gente desviada da igreja, porque alguém profetizou filho e ela nunca engravidou. Pode ser da nossa alma, pode ser nossa vontade de ver a pessoa grávida. Então tome muito cuidado, tá bom? Não profetize. Você está vendo um filho, e agora? Sabe como é que você profetiza um filho na vida de alguém? Filho não é um presente? Não é vida? É só profético, tá? Nossa, eu vejo Deus te dando um presente, mas vai ser um presente tão lindo, vai mudar sua vida para sempre. Você vai ficar tão feliz. Não é a mesma coisa? Filho não é um presente? Tá bom? Outra coisa, mudanças de lugares. Por exemplo, eu vi você mudando de casa. Deus está falando, muda de casa. Isso é muito sério. Imagina a pessoa mudar de casa porque você falou, mudança de emprego. Mas e se você viu a pessoa mudando de emprego? Vai orar. Ou então, olha, eu vi uma mudança acontecendo na sua vida. Eu não sei que área é, mas Deus vai falar para você. Você declarou a mudança. Mas é ela com Deus. Porque isso é muito sério, é uma responsabilidade muito grande. E outra coisa, não profetize relacionamentos. Você viu tua amiga lá e o teu amigo. Nossa, Deus falou para mim que eles vão namorar. Não. Sabe por quê? Tem muita gente casada com pessoas que não era para casar por causa de uma palavra profética. Quem escolhe isso é a pessoa, os dois. Deus vai falar com um, vai falar com o outro. Mas e se é muito forte dentro de você? Você está com o coração até acelerado, precisa falar para minha amiga. Você vai orar e falar, Senhor, junta os dois. Senhor, já que o Senhor me mostrou assim, Senhor, prepara, né, o momento. E só. Tá bom? Mas a gente não vê algumas pessoas profetizando esse tipo de coisa? Normalmente a gente fala que são pessoas provadas e aprovadas, profetas mesmo, de ofício, pessoas que já estão anos e que dificilmente vão errar. Isso é muito sério, você pode destruir a vida de alguém. Tudo bem? Última dica, e a gente vai só para como ministrar e vamos fazer exercício profético, que é rápido também, mais ou menos. Última dica, que é o quê? Me fugiu. Bom, como que a gente faz... Vou pegar um exemplo aqui. Eu preciso de um menino e uma menina. Pode vir. Preciso de um homem ou um menino. Um homem. Aê! Todo mundo consegue ver eles aqui? Ó, eu sou a pessoa que estou entregando uma palavra profética. Certo? Sou mulher. Eu vou entregar uma palavra profética para uma mulher. Não conhece Jesus, não está ligado que a gente tem costume, né? Senhor, né? Não é? A gente é tudo pegajoso. Não, você vai sair na rua e você vai ministrar os outros na rua. Se você chegar já assim, ela vai falar assim, polícia. Não é verdade? Então a gente tem que ter sabedoria como lidar e abordar as pessoas. Então eu preciso ter educação. Eu estou com o coração assim, acelerando a palavra, encontrei meu tesouro. Oi, tudo bem? Não. Tudo bem? Pergunta o nome da pessoa. E aí, como você ministra? Vou falar coisas práticas. Não. Tudo bem? Não. Isso aqui é uma coisa da pessoa. E muita gente fala que só transfere, né? Você pode receber cada coisa. Tá? Então, não faça isso. E não é nem só porque a gente é crente que entende que isso aqui é espiritual. É porque, às vezes a pessoa passou aquele gel, né? O rapaz, você chegou e fez isso, ele vai te odiar para sempre. Nunca mais vai ouvir o que você quer falar. Mulher, então, pegou no cabelo, acabou a amizade. Então... Seja sábio.
prático. Posso pôr a mão no seu ombro? Pode. Vem pra cá um pouquinho. Pôr a mão no ombro é isso aqui, ó. Ó, vira lá um pouquinho. É isso, não é assim. Então, posso pôr a mão no ombro? Já assim, apoiando? Não é isso. Você incomoda as pessoas, você tira a atenção da palavra. Tudo bem? Aí a pessoa, ela tá com uma dor no joelho, eu vou orar por cura. É uma mulher. O joelho é um lugar pessoal? Sim ou não? Sim. Principalmente se ela está de saia. Você é mulher, ela é mulher. O que você faz? Posso tocar no seu joelho? Não. Tudo bem. Então vou orar para aqui. Pode. Não é... Não é isso. O que cura não é a força da sua mão, é o Espírito Santo que está em você. Tá bom? Outra coisa, quando vai orar por alguém, me perdoe se alguém faz isso, mas eu preciso falar, porque, né, é o meu problema. Sabe quando alguém vai orar por você? Senhor, enche ela. Senhor, abençoa ela. Incomoda. Ou não incomoda? Meu, você está até assim, o ombro deslocando. Não. Ou então, tipo assim, meu, deixa eu te contar um negócio, cara. Contar uma parada, os mano, né, os mino. E aí, mano, beleza, brother? Deixa eu te contar um bagulho. Gente, tudo bem que o homem tem isso, mas às vezes a mulher não tem, né? Então tá. Aí, você é uma ferida do coração. Você vai botar a mão no coração dela. Mulher. Na rua, um exemplo. Não coloca. Tá bom? Aqui, ó. Ela está com dor de cabeça, eu preciso orar pela cabeça. Precisa? Não. Posso pôr a mão na sua cabeça? Aqui, ó. É isso aqui que cura. E se não precisar, Deus é capaz de curar daqui. Tudo bem? Ok? Dor na coluna. Vira aqui para mim, por favor. No cóccix. Posso pôr a mão ou não? É mulher ou sou mulher? Melhor não, né? Você não sabe. Tá? Por que eu estou explicando isso? Isso é workshop, certo? Nós estamos aqui aprendendo prático e de muitas experiências que a gente viu dar ruim. Então, esse tipo de coisa não faça. Obrigada. Agora, mulher, menino. Não, rapidinho. Agora eu sou homem e ela é mulher. Pode tocar no joelho? Nunca. Pode tocar aqui? Nunca mesmo. Sempre aqui ou no máximo. Posso pegar na sua mão e orar por você? Pode. Se ela falar, pode. Se ela falar, não, não pega. Aqui, ó. Tudo bem? Principalmente se ela estiver acompanhada. Pode dar problema. Tá? Obrigada. Eu sou mulher, ele é homem. Joelho. Posso tocar? Melhor não. Sabe por quê? A gente não sabe o que está se passando com a pessoa. Se ela tem um problema ainda para resolver na área sexual. Só de eu fazer assim, eu posso mexer com alguma coisa. Então, é melhor não. Tá? Peito. Se eu estou na rua desconhecido, sim ou não? Não isso é pessoal. Tá? Abre aqui um pouquinho. Ele está com muita dor de estômago, isso serve para a mulher também, uma dor de estômago muito grande, estou com muita dor de estômago, que você está sentindo, posso tocar? Eu chegar e fazer isso? Ele é criança, eu estou fazendo que ele é criança, mas sou mulher, ele é um homem adulto, posso ou não? O que você faz se está muito? Você pode botar sua mão, por favor, você ora aqui, tá bom? Cabeça nunca, tá bom? Isso é uma coisa, vira um pouquinho, está com dor aqui? Eu sou mulher, ele é homem. Posso? Sou homem, que nem eu já falei. Posso? Não. Porque a gente não sabe o que está se passando dentro dele. A gente sabe se ele está lutando com algo sexual. Tá? Joelho, posso? Só se você perceber muito que ele, tipo... Não tem problema lá. E aí, mano, tudo bom? Posso? Pode? Beleza, então, cara. Tem mais... Você está entendendo? Porque a gente está numa época que tem muito problema sexual. Então, a gente tem que tomar cuidado. Tá? Meninos, só para reforçar. E aí, brothers? Beleza, velho? Calma. E aí, mano? Cara. Ó, cara.
Isso é muita mancada. Ó, ele tá representando bem, velho, mancada. Agora, você chegou e fez assim, ó, toca aí. E aí, beleza, brother? Que é o que os meninos fazem, né? Beleza? Beleza, tudo bom, tudo bem. Pô, no final, valeu, cara, obrigado. Tranquilo, não quebra a pessoa no meio, deslocando ela. Tudo bem? Obrigada. Não fica bravo comigo, tá? Outra coisa que é importante. O que é importante? Quê? Hálito. Imagina você chega assim para a pessoa, então, eu vou contar uma coisa, um pecado, mas Deus já me perdoou, mas eu preciso contar essa. Eu vou contar. Fui numa conferência, pensa a atmosfera, uau, presença. Cheguei lá, recebi a oração, o cara que estava ministrando, estava com um hálito tão ruim, que vinha assim, bem aqui assim, ó, eu não prestava atenção na palavra, eu só ficava assim. Aí estava tão forte que eu comecei a fazer assim. Vou fingir que eu estou nesse vídeo, que eu estava desviando do bafo. Aí chegou uma hora que eu falei assim, não dá mais. Eu caí no chão. Glória a Deus, caiu no poder, eu caí mesmo. E saí, não dá. É ruim demais. Outra coisa. Ainda mais se você é mais alto, você vai abraçar alguém. Deixa eu pé rapidinho. Ainda ela é mais baixa do que eu. Isso aqui. Aqui, ó. Não dá. Eu não vou nem encostar com essa que eu tô suada. É legal? Sem brincadeira, a pessoa presta atenção? Não dá. Eu te juro. Vou contar outra experiência. O rapaz estava ministrando, era até da minha antiga igreja, tadinho. Ele não fez na maldade mesmo, que eu conheço. Ju, glória a Deus, Deus é tão bom, pá! Glória a Deus, eu não percebi, mas depois eu comecei a sentir um cheiro de CC. Eu falei, não sou eu. Aí eu falei, meu Deus. Aí depois o menino apareceu perto e fez assim, eu falei, mesmo cheiro. Grudou, cara, eu fiquei o dia com aquele negócio. É sério, isso atrapalha a pessoa conectar com Deus. Tá? Então é legal quando a gente for fazer caçar o tesouro. Uma balinha, leva alguma coisa para você entregar a palavra. Outra coisa, a última coisa, na verdade. Grito. Precisa gritar para a pessoa ouvir? Mas aí você está aqui na conferência, uma sonzeira, e Deus está mandando você entregar a palavra, o que você faz? Ou você espera o momento certo, ou então você dá um jeito, chama uma pessoa de canto, mas não grita. Eu conheço pessoas que têm um coração rancoroso até hoje de profecia por causa de grito. É profecia, não quero. Esse povo só sabe gritar. Calma, é porque não tinha um som. Mas tem gente que fica assim. Tá bom? Vocês conseguiram compreender? Amém. Um minuto para dúvida. Alguém quer fazer uma pergunta? E a gente vai para o prático. Alguém quer fazer uma pergunta? Dúvida? Pode perguntar. Boa. Como eu sei que a voz de Deus é a voz de Deus? Primeira coisa. Toda vez que a palavra que eu estou escutando vai me encorajar ou traz vida, eu sei que é de Deus. Toda vez que eu escuto algo que desencoraja ou traz morte, não é a voz de Deus. Não tem a ver com sim ou não, a resposta que eu quero ouvir. Porque quando é de Deus a voz, mesmo sendo um não para mim, eu saio bem. Vocês já ouviram um não de Deus e saiu super feliz? Falando assim, obrigado Deus pela resposta? Deus. Independente do sim ou do não, do que você está escutando, a voz de Deus sempre vai encorajar. E mais uma coisa, a voz de Deus nunca vai colocar a gente no centro. Porque Deus não abomina o pecador, abomina o pecado. Então, se você escutou algo para alguém falando assim, olha, fala para ela que ela é uma mentirosa, nananana, não é Deus. Agora, se você escutou assim, fala para ela que eu amo ela mesmo assim, e que eu conheço o coração dela, e que ela
eu estou capacitando ela para sempre andar na verdade, está confrontando o quê? A mentira ou a pessoa? A mentira. Tá bom? Então, é assim que eu descubro. Isso serve para você também escutar sobre você. Toda vez que você escuta uma palavra que você se sente acusado, não é Deus falando com você. Mas se você se sente encorajado e confrontado no pecado, é Deus falando com você. Tá bom? Você pode ficar triste ouvindo a voz de Deus? Sim ou não? Pode. 1 Coríntios 7:10 diz o quê? Que o Espírito Santo coloca uma tristeza em nós momentânea para que nos leve a arrependimento. Então a gente pode momentaneamente ficar triste porque pecamos. Mas não é uma tristeza de depressão, que você não vai sair dali. É só para você falar, puxa, meu, o Espírito Santo não achou legal, Deus ficou chateado comigo, esse tipo de tristeza. Tudo bem? Alguém quer falar mais alguma coisa? Pergunte. Quando, por exemplo, você não consegue ouvir, não tem a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, mas você sente no seu corpo, como definir isso? Ótimo. Tem gente que não escuta claramente a voz de Deus e não tem problema. Lembra que eu falei que ele fala de várias formas? A sensibilidade é uma forma de ouvir Deus, tá? Aí o que você vai fazer? Por exemplo, palavra de conhecimento também é assim. Lembra que é uma coisa concreta? Eu cheguei, aí junto o discernimento com a palavra de conhecimento. Deus não falou que a Dai estava triste, certo? Mas eu senti que ela estava triste. Eu preciso ouvir a frase, a Daiane está triste? Então, racionalmente, o meu cérebro já interpreta. Eu já sei quem é e eu já sei como é. Então, eu vou lá e falo de forma natural. Entendeu? Exatamente o que eu estou sentindo. Palavra de conhecimento com relação a dores no corpo ou qualquer tipo de doença, vamos dizer assim. Você está num lugar, você não estava sentindo nada e de repente você começa a sentir uma dor no ombro. Da onde vem essa dor no ombro? Espírito Santo, essa dor é minha ou é de alguém? Ele vai te falar. Se for uma palavra de conhecimento, ele vai te mostrar quem é. Como essa dor sai quando você ora pela pessoa. E quando você não pode orar pela pessoa? É o chefe lá do trabalho, o professor da escola. Como que eu vou orar? Ora onde você está. Senhor, toca ele agora. Eu declaro cura em nome de Jesus. Passou, a pessoa foi tocada. Tá? Às vezes não passou. E aí você entrega para Jesus e tudo bem. Porque ele tem um processo fazendo na vida das pessoas. Sentir dor de cabeça no culto? Tem vários motivos. Pode ser cansaço mesmo. Pode ser, de repente, o barulho, porque no começo vocês conversam e tem adoração. Tem gente que o cérebro naquele dia está sensível, pode ser espiritual. Tá? Porque é uma batalha na nossa mente. A batalha da verdade e da mentira. Então, para você não ter a mente renovada e não escutar as verdades que vão ser lançadas, o inimigo pode tentar distrair, fazendo com que você não perceba. Mas pode ser também o seu próprio cérebro. Porque você está escutando verdades da palavra, elas vêm e dói, de verdade. Quando eu vou em lugares que eu escuto coisas novas, que eu nunca escutei na vida, eu saio com a cabeça doendo. Meu Deus, minha cabeça está doendo. Por quê? Porque o cérebro trabalha em favor daquelas novas informações que eu tenho. Tá bom?